a organização do Poder Judiciário e a Defensoria Pública no contexto da Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988 estabelece a organização e o funcionamento do Poder Judiciário brasileiro de maneira clara e estruturada, definindo as competências e a composição de cada um de seus órgãos. Além disso, a Constituição prevê a existência de instituições essenciais à justiça, como a Defensoria Pública, que desempenha um papel fundamental na garantia de acesso à justiça para todos, especialmente para aqueles em situação de vulnerabilidade. O Poder Judiciário brasileiro é composto por diversos órgãos, começando pelo Supremo Tribunal Federal, STF, que é a mais alta corte do país. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o STF é composto por 11 ministros, todos nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Sua principal função é a de guarda da Constituição, o que significa que cabe ao STF a interpretação última das normas constitucionais, bem como a resolução de questões que envolvem a sua aplicação. Além do STF, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, também é um órgão de relevância no âmbito do Poder Judiciário. Criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, o CNJ tem como função o controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário, além de zelar pela observância dos princípios constitucionais. O CNJ é composto por 15 conselheiros, conforme disposto no artigo 103-B da Constituição Federal. Outro importante tribunal superior é o Superior Tribunal de Justiça, STJ, que tem a função de uniformizar a interpretação das leis federais no Brasil. O STJ é composto por, no mínimo, 33 ministros, também nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado. O STJ se destaca por ser o tribunal responsável por julgar casos que não envolvam diretamente questões constitucionais, mas que ainda são de grande importância para o direito infraconstitucional. No âmbito da Justiça Federal, temos os Tribunais Regionais Federais, TRFS, que estão distribuídos por regiões no Brasil e têm a função de julgar, em segunda instância, os casos decididos pelos juízes federais. Cada TRF é composto por, no mínimo, 7 desembargadores federais. Essas cortes são essenciais para a descentralização e celeridade do judiciário, especialmente no julgamento de questões que envolvem a União, suas autarquias e empresas públicas. A Justiça do Trabalho, por sua vez, é representada pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, e pelos Tribunais Regionais do Trabalho, TRTS. O TST é composto por 27 ministros e tem como função principal uniformizar a jurisprudência trabalhista no Brasil. Já os TRTS, compostos por, no mínimo, 7 desembargadores, são responsáveis pelo julgamento dos recursos oriundos das varas do trabalho. Na Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, exerce papel fundamental, sendo responsável pela organização e fiscalização das eleições no Brasil. O TSE é composto por 7 ministros, enquanto os Tribunais Regionais Eleitorais, 3, que atuam em cada estado, são compostos por 7 juízes. A Justiça Eleitoral tem um papel crucial na garantia da lisura e transparência dos processos eleitorais. Outro órgão de grande relevância é o Superior Tribunal Militar, STM, que é composto por 15 ministros e tem como função julgar crimes militares definidos em lei. O STM é o órgão de cúpula da Justiça Militar da União, responsável por garantir que os militares das Forças Armadas sejam julgados de acordo com as normas legais específicas aplicáveis à sua função. Além da estrutura do Poder Judiciário, a Constituição Federal de 1988 também trata da Defensoria Pública, uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, cuja missão é garantir assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. A Defensoria Pública atua em diversas áreas, incluindo as esferas criminal, civil e de família, e é essencial para assegurar o acesso à justiça àqueles que não possuem recursos para contratar um advogado. A organização da Defensoria Pública está prevista tanto no âmbito federal quanto no estadual, com defensores públicos exercendo suas funções em diversas instâncias e áreas do direito. A importância da Defensoria Pública vai além de sua função de assistência jurídica, pois ela também atua de maneira proativa na defesa dos direitos humanos e fundamentais, promovendo a igualdade de tratamento no sistema judicial. Um aspecto fundamental da atuação da Defensoria Pública é sua independência funcional, garantida pela Constituição. Isso significa que os defensores públicos podem atuar de forma autônoma e livre de pressões externas, o que é essencial para garantir que seus assistidos tenham uma defesa plena e eficaz. A atuação da Defensoria Pública é especialmente importante em processos criminais, onde a liberdade ou a vida de uma pessoa pode estar em jogo, bem como em questões de direitos sociais e de família.
Outro ponto importante é a composição e indicação dos membros de tribunais e órgãos do Poder Judiciário. Para ser nomeado ministro do STF, STJ, TST ou STM, é necessário que o candidato tenha mais de 35 anos e menos de 70 anos, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Além disso, a nomeação desses ministros depende de aprovação por maioria absoluta do Senado Federal, o que garante um controle sobre o processo de escolha das mais altas autoridades do Judiciário. A Defensoria Pública, ao contrário de outras funções essenciais à Justiça, como o Ministério Público e a Advocacia Geral da União, não exige aprovação por maioria absoluta do Senado para a nomeação do Defensor Público Geral. Isso reflete uma diferença na forma como o sistema de justiça é estruturado, destacando a singularidade da Defensoria Pública em sua atuação voltada diretamente à defesa dos mais necessitados. Em suma, a organização do Poder Judiciário brasileiro e das funções essenciais à Justiça, como a Defensoria Pública, segue o modelo previsto pela Constituição Federal de 1988, que busca assegurar o funcionamento adequado do sistema judicial e o acesso à justiça para todos os cidadãos. A estrutura é complexa, com diversos órgãos e funções interligadas, mas todas elas cumprem um papel fundamental na manutenção do Estado democrático de direito e na proteção dos direitos fundamentais da população. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!